Olá, mais um dia do Evangelho Nosso Lar. Gênesis, capítulo 14, Abraão libera Ló. Nesse tempo, Anrafel era rei de Simar, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão e Tidal era rei de Góim. Estes 4 fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera, de Sodoma, Bisa, de Gomorra, Sinabe, de Adimá, Semebe, de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava de Zoar. Estes 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em Ram e os Emins em Saver Quiriataim e os Oreus nas montanhas de Edom, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava En-Mispat. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amoreus que viviam em Hazazão Tamar. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adimã, de Zebói e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sindim a fim de lutar contra os reis de Elão, de Gói, de Siná e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que no vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro, e levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mamré, o amoreu. Mamré e os seus irmãos Escol e Ané eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra. Todos eles eram nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Horobá, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Melquisedeque abençoa Abraão. Depois de haver derrotado Quedorlaomer
e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Altíssimo Deus, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Altíssimo Deus, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Altíssimo Deus, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: eu levanto a minha mão diante do Eterno, o Altíssimo Deus, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Ané, Escol e Marém, podem ficar com a parte deles. Mais um dia de Evangelho no Lar, que esse capítulo possa fazer a gente refletir no nosso dia a dia, iluminar o nosso dia no nosso lar, com os nossos familiares, elevar o nosso pensamento para a reflexão e ter aprendizados sobre essa passagem de Abraão na guerra, o resgate de Ló, a 10ª parte do que foi resgatado, o que é de Deus, o que é do homem. E aqui a gente fica em gratidão. Muito obrigada pela sua atenção, um abençoado e ótimo dia para todos nós.